Detetive Janot contra os Sete Grandes. Sétimo capítulo. O chinês Shang Li e o ex-agente da CIA, Andrew. Shang Li e seu misterioso protetor, Andrew, viajavam de carro de Aosta, na Itália, para Chamonix, na França, e seguindo depois em direção a Annecy, na França também, sempre procurando as rodovias e não os meios tradicionais de transporte. O objetivo deles era chegar em Paris. Shang Li. Shang Li era um grande cientista chinês da área de infectologia e biossegurança, e há tempos vinha estudando uma mutação de um vírus que alguns cientistas diziam em silêncio que havia sido criado em laboratório. Um vírus que seria o primeiro estágio para um outro vírus mais mortal para ser usado como guerra bacteriológica. Muitos poucos cientistas sabiam sobre esse vírus que havia sido criado, e os poucos que sabiam sumiram misteriosamente ou morreram. O pouco que se soube é que esse vírus foi encomendado a mando de um poderoso grupo internacional e que mesmo os governos ainda não sabiam quem eram eles, onde estavam sendo feitos os experimentos e muitos outros detalhes ultra secretos. E se viessem à tona, colocariam em xeque todos os governos mundiais. Shang Li conseguiu a última informação mais atualizada sobre esse vírus de um pesquisador britânico, que também sumira misteriosamente depois que lhe passou essas informações. Shang Li se lembra do pavor e terror no rosto de seu amigo britânico. Ele estava apavorado, não só com sua vida, mas com o que tinha para mostrar para Shang Li. Seu amigo britânico, que outrora era um homem de ótima saúde, semblante forte, quando lhe entregou os documentos, era apenas um fragmento de um ser humano. Mais apropriado seria chamá-lo de farrapo humano. Nunca mais Shang Li viria voltar a vê-lo. Depois que Shang Li leu todos os documentos com os estudos sobre o vírus, pôde compreender o tamanho da destruição que isso poderia causar no mundo, e entendeu por que seu amigo havia se transformado em um farrapo humano. Shang Li, a partir daquele momento, era o farrapo humano da vez. Shang Li ainda se lembra que o dia que seu amigo lhe entregou os documentos sobre o novo vírus, 2 homens os observavam à distância. E foi quando seu amigo, percebendo essa situação, tratou de entregar os documentos de forma discreta a Shang Li e desapareceu em seguida. Shang Li era agora um refém dessa situação. O que ele poderia fazer? Se revelasse a alguém, essa pessoa também estaria em perigo mortal, igual a ele e a seu amigo. Se revelasse ao público essas informações, poderia ser chamado de louco e seria desacreditado, e que estava querendo iniciar uma propaganda de teorias de conspiração. As duas alternativas, de qualquer forma, destruiriam Shang Li. Foi então que Shang Li resolveu procurar um ex-agente da CIA, que lhe havia ajudado quando trabalhava para o governo chinês, e que o governo, na época, estava desenvolvendo armas biológicas, mas sem sucesso. Esse agente, à época, trabalhando na CIA, ficou descontente com o rumo que a agência havia tomado sobre o uso das informações que Shang Li havia lhe passado, e por pouco Shang Li não fora descoberto pelo governo chinês. Se tivesse sido descoberto, teria sido executado sumariamente, não antes de passar por uma terrível tortura, para dizer o que sabia e depois seria executado. Shang Li sabia que esse agente, desiludido com os rumos da agência americana, preferiu se aposentar e não se interessou mais por assunto algum de inteligência. Ele sabia que sozinho não mudaria a agência e muito menos o mundo.
Portanto, seria a única pessoa em quem ele poderia confiar. O único problema é se Shang Li ainda conseguiria localizar esse ex-agente da CIA, pois há muito tempo perdera contato com ele e tinha apenas um número de telefone para ligar. Andrew, na época, havia lhe dado esse número e disse que se um dia ele precisasse de ajuda, fosse ela qual fosse, Andrew iria tentar ajudá-lo. E se por um acaso ele não desse um novo número, não lhe desse um novo número, ou um meio de encontrá-lo, ou mesmo esse número não funcionasse mais, é porque muito provavelmente ele, Andrew, estaria morto. Shang Li então resolveu tentar a sorte. Discou o número que tinha guardado de cabeça, número que Andrew havia pedido que memorizasse, ou então anotasse em um pedaço de papel e em seguida queimasse, ou guardasse muito bem esse número. Shang Li tinha um número anotado em papel e muito bem guardado. Em seguida, discou os números. Em inglês, Shang Li falou: "Alô, aqui quem fala é do mercado Shangri-La." Era o código que Shang Li tinha com Andrew. "O senhor há tempos atrás se interessou por nossos produtos. Temos novos produtos que podem interessar o senhor. O senhor ainda faz compras de eletrônicos?" Do outro lado da linha, Andrew perguntou: "Depende. Quais novidades vocês têm em sua loja?" Shang Li então respondeu: "Sistemas avançados de alarmes de casas. O senhor ainda se interessa?" Esse era o código que Shang Li precisava falar, caso tivesse problemas e não pudesse falar. Shang Li e o ex-agente da CIA, Andrew. Imediatamente, Andrew cumprimentou seu amigo chinês. "Shang Li, meu velho amigo, como você está? Que tipo de problema você tem em que posso tentar lhe ajudar? Saiba antes que eu não trabalho mais na agência, mas ainda tenho bons contatos relativamente confiáveis e, dependendo do caso, se não for muito complicado e que não envolva uma mega operação, será fácil de ajudá-lo. Me diga qual o seu problema, meu amigo." Então Shang Li começa a falar, começa a relatar o encontro que teve com seu amigo cientista britânico e que havia relatado sobre o desenvolvimento de um supervírus e, para piorar, fora desenvolvido por um grupo internacional e assim fugia do controle de governos. Seria muito difícil colocar a culpa em alguém, apenas ruídos raivosos seriam lançados contra a China, mas sem provas. E, para piorar, a própria China não seria afetada com o vírus. Shang Li relatou o estado de pavor de seu amigo e em que estado ele estava fisicamente. Nem de longe lembrava um ser humano. Estava com os nervos à flor da pele e seu corpo debilitado. Falou que no dia que se encontrou com seu amigo, este lhe passou documentos importantes sobre o desenvolvimento desse vírus, e que depois que esse já havia lhe passado os documentos, chegaram dois homens misteriosos e seu amigo britânico percebeu que eram os mesmos homens que ele já havia percebido que o estavam seguindo e que sua vida provavelmente corria perigo. Me desejou boa sorte e confiou a mim que isso viesse a público. O mundo corria perigo. Em seguida, o britânico fugiu e ele ainda teve tempo de perceber os homens indo atrás do britânico. Mas antes, os dois agentes deram uma boa olhada nele e seguiram antes de seguir atrás do britânico. Andrew percebeu que Shang Li estava em pânico e a primeira coisa que fez foi pedir a ele calma. Ele iria ajudá-lo.
Em seguida, faria a ele algumas perguntas, o que Shang Li então disse que responderia o que soubesse sempre é verdade. Andrew então começou a lhe perguntar: Shang, esses homens eram orientais ou ocidentais? Shang então parou um tempo para tentar se lembrar da fisionomia dos dois homens e respondeu: um era oriental, tenho certeza. Eu poderia até dizer que era chinês. O outro me pareceu ocidental, europeu ou americano, com traços anglo-saxônicos. Com relação ao que parecia ser chinês, com certeza era de uma região central da China. Se não me engano, o europeu falou uma palavra ao oriental em chinês, não deu para escutar muito bem, apenas me pareceu ser uma palavra em chinês. Ótimo, Shang. Agora me diga quanto tempo isso aconteceu. Uma semana, respondeu Shang. Ok. E nessa semana, o que te deixou apavorado? Shang então respondeu, tremendo sempre a sua voz. Durante a semana, ao andar na rua, reparei muito rapidamente um homem muito parecido com um ocidental. Quando tentei ver melhor, ele já não estava na minha linha de visão. Em seguida, continuei andando em direção ao meu trabalho, mas comecei a ficar preocupado. Foi quando cheguei no trabalho, senti uma sensação que estavam me vigiando. Vi alguns funcionários novos no instituto e me pareceu que estavam me observando. Pode parecer paranoia, mas foi a sensação que tive. Calma, Shang. Vamos agora pensar no pior para poder resolver melhor. Se de fato você estiver certo, foi muito bom que você tenha percebido isso. Isso mostra que seus sentidos estão alertas. Mais uma pergunta. Mais alguém sabe disso além de você? Não, respondeu Shang. Aliás, agora só você. Ok, Shang. Então, da mesma forma que você confiou em mim há algum tempo atrás, você vai ter que confiar novamente em mim e seguir exatamente o que eu tenho para lhe falar. Pelo número que apareceu para mim, você está em Pequim, é isso? Sim, estou em Pequim. Muito bem. Então guarde esse endereço de cabeça que vou te dar. Procure o Sr. Van e diga que precisa de uma gaiola maior para colocar seu pardal italiano. Siga as instruções ao pé da letra do Sr. Van. Você vai viajar para a Itália e vamos nos encontrar em Milão. Mas, Andrew, e meu passaporte, dinheiro, minhas coisas, meu trabalho, minha vida? Shang, escute com atenção. Quando você desligar o telefone, a primeira coisa que você vai fazer é jogá-lo fora. Não volte nem ao seu trabalho e nem mesmo à sua casa. Não fale com mais ninguém. Apenas vá ao encontro do Sr. Van e faça isso o mais rápido possível. Se você estiver sendo seguido, se possível, tente despistar os homens que possam estar lhe seguindo. Se não conseguir, vá assim mesmo até o Sr. Van. Ele vai fazer você sumir sem que os homens o consigam achar antes que você embarque para Milão. O Sr. Van vai lhe dar de tudo, tudo o que você precisa: passaporte novo, identidade, dinheiro, passagem, tudo. E o mais importante, um novo celular, com meu novo número. Esse número que você ligou, vou jogá-lo fora, não será mais usado. Agora, Shang, corra e encontre o Sr. Van. Shang, apavorado, temendo por sua vida, não tinha outra alternativa, a não ser confiar em seu amigo americano. Ele sabia que a agência quase o entregara às autoridades chinesas. E foi graças a Andrew que isso não aconteceu. E por causa disso, começou a decadência de Andrew na agência americana. Shang desligou o telefone e se encaminhou para o metrô de Pequim. Lá, ele iria se livrar de seu celular, deixando cair quando o trem do metrô passasse. Não sobraria nada do celular.
Chang rumou em direção ao metrô e com a intenção de destruir seu celular e encontrar o Sr. Wan.